Então, muito bom dia. Hoje é terça-feira, são 3 de outubro de 2023. Estamos a escassos meses do fim do ano. Temos hoje connosco o Dr. Machado, portanto, Manuel Machado, que é Diretor Nacional para a Economia e Fomento Empresarial. Com ele vamos fazer o briefing do domínio da economia. Estava para estar aqui o Sr. Secretário de Estado para a Economia, Ivan Marques dos Santos. Entretanto, teve uma emergência, uma reunião de emergência, e foi responder a essa reunião. Por isso temos apenas aqui o Diretor Nacional, que com a devida competência poderá fazer então o resumo daquela que foi a missão de serviço dos técnicos do Ministério da Economia e Planeamento, que estiveram a trabalhar em essencialmente 3 províncias. Estamos a falar de Benguela, Huambo e também Bié, onde estiveram a fazer o acompanhamento dos projetos que foram financiados à luz dos diferentes instrumentos de financiamento que visam todos, obviamente, o fomento da produção nacional. Como disse, vou convidar-vos agora a acompanhar então a apresentação desse briefing. Dr. Machado, muito bom dia. Vamos então a essa apresentação. Bom dia, obrigado. Conforme fez referência ao Dr. Benedito Caela, vamos fazer uma síntese daquilo que foram as visitas de constatação, o trabalho de acompanhamento que está-se a fazer a nível dos projetos que foram desembolsados no âmbito do PAC, aviso desde o BNA e alguns também do alívio econômico. Inicialmente foram projetados para as províncias de Benguela, Huambo, Bié, mas também foram visitados 2 projetos fora do grupo inicial, na província da Huila. Então vamos iniciar fazendo referência, não está a passar aqui as imagens, não sei o que se passa. Quer dizer que no decorrer do mês de setembro houve aqui um conjunto de visitas de acompanhamento e construção daqueles projetos para se observar o grau de monitorização e também fazer-se aqui uma avaliação dos projetos que foram financiados, como fizemos referência naqueles instrumentos, naquelas linhas que é o PAC, aviso desde BNA e alívio econômico. Também encontrou-se no terreno alguns projetos do alívio econômico. Não é? Foram aqui, um dos objetivos também é obter a informação estatística sobre a evolução desses projetos, os produtos produzidos, o número de postos de serviços criados, e também constatou-se aqui alguns constrangimentos que têm estado a fazer com que muitos destes projetos não sigam ao ritmo acelerado como se desejava. Inicialmente na província de Benguela foram visitados 5 projetos. Como disse, esse é um trabalho que vai ser de forma contínua. Esta é a primeira fase. São muitos projetos que cada província viu a sua aprovação, e muitas delas também já foram desembolsadas, mas nem todas elas nessa primeira fase vão merecer as visitas de constatação. O trabalho vai continuar, né, com a equipa interna de cada província, os gabinetes provinciais de desenvolvimento econômico integrado, assim como o INAPEN provincial, vão continuar e alimentar as informações que já estão a ganhar, já estão a ver como é que se pode fazer então este levantamento da informação para submeter depois à equipa central. Até que se fizer uma ronda a nível das 18 províncias, poderá depois haver uma segunda fase para a equipa central voltar a fazer essas visitas para constatar o impacto, o sucesso ou insucesso desses projetos e por que não está a ir para a frente. Em relação à província de Benguela, visitou-se a Ferte Angola, não é? Os projetos que foram desembolsados, a Carta Plage, a Wilux, a Jeref, a Genova Fomental, e vimos que
parte destas empresas viu aqui o seu número de trabalhadores a aumentar, após receberem o devido desembolso, aumentaram a sua capacidade de produção e muitas delas também tiveram que aumentar o número de funcionários. Essas linhas de financiamento, fiz referência, foram mais dos projetos visitados no âmbito do PAC, o alívio econômico e o aviso 10 do BNA. Na sua maioria são projetos ligados à produção agrícola, à agricultura. Muitos delas são operadores do comércio e distribuição, aqueles que foram desembolsados para comprar a produção nacional, para o seu escoamento. Também no setor da restauração, não é? E no setor do turismo. Também aqui na província do Ambo foram visitados vários projetos, dentre elas, refiro-me à província do Bié, projetos que estão versados na venda de produtos e frescos na área comercial, projetos da carpintaria, serralharia e montagens, venda de produtos frescos, agropecuária e agricultura. Todas elas também no âmbito das linhas de financiamento do PAC, alívio econômico, e uma apenas que foi do Angola Invest. E uma foi do FADA, linha de investimento do FADA. Todas elas conseguiram gerar postos de trabalho, apresentaram alguns constrangimentos, nomeadamente a dificuldade de acesso à rede de energia pública. Foi uma das dificuldades comuns nas três províncias que foram apresentadas. Outros constrangimentos que os produtores apresentaram, sobretudo no setor da agropecuária, visa com os custos de fertilizantes e fitossanitários, a falta de qualidade das sementes, que tem estado a comprometer a campanha agrícola, muitas delas com insuficiência de equipamentos agrícolas, como motobombas, tratores para lavrar a terra, para que pudessem então produzir maior número de hectares que eles possuem. Estão apenas a fazer de uma forma mecanizada, então isso também tem estado a dificultar a progressão da expansão e do volume de produção. Relativamente à província do Ambo, também foram visitados alguns projetos, nomeadamente a Agripina e Filho, que está versada na avicultura, produção de aves. Ela, antes de ter o desembolso, tinha cerca de 25 funcionários, hoje ampliou e aumentou para 43 funcionários. Ainda referir aqui, recuando, peço desculpas, na província de Benguela também foi visitado um projeto similar na avicultura, que é o projeto Clagema. É um projeto que também está a expandir a sua área de produção. Inicialmente só tinha uma área de produção. Quando se constatou a visita, viu-se que ele está a expandir para mais uma nave. Inicialmente iniciou com 20 trabalhadores, hoje está com 14 trabalhadores. Né? Iniciou com 7, agora está com 14 trabalhadores. E perspectiva aumentar ainda mais para até 50 trabalhadores no início do próximo ano. Visitou-se também David Trading, produção de sementes e fertilizantes, isso na província do Ambo. Atualmente está com um número de funcionários acima daquilo que iniciou antes de ter recebido o seu desembolso. Hoje está com 199 funcionários. A Audácia também foi visitado no ramo da avicultura. A cooperativa agropecuária 11 de novembro, também no setor da agricultura, estes no âmbito do alívio econômico. Sei que estes inicialmente foram feitos para a expansão da produção nacional e viu-se que o projeto continua a andar e os seus associados continuam todos a trabalhar em prol desses objetivos, que é manter a cooperativa a aumentar o nível de produção. A empresa Namunga, operador do comércio e distribuição, né, eles também receberam financiamentos para comprar
a produção nacional e redistribuir nas grandes e médias superfícies comerciais e têm estado a operar. Hoje estão com 67 funcionários. Inicialmente começaram com 30 funcionários, então com base esse desembolso do base do alívio econômico conseguiram também aumentar o número de funcionários. Foi também acompanhado a Fazenda Longombo, a Cooperativa Flor do Campo, a Fazenda Agropecuária Verde Olhar, todas da agricultura e Yaturk, indústria transformadora, que é a Yaturk, foi feito na indústria transformadora, mas este já foi financiado no âmbito do Angola Invest. Está atualmente com um número de trabalhadores, número 59. Destes projetos que foram acompanhados e visitados para constatar o grau de execução, conseguiu-se perceber que, de facto, elas continuam, umas com maior dificuldades, outras com menos dificuldades, mas estão a manter aquilo que foi o foco do direcionamento dos projetos a qual recorreram para o seu financiamento, aumentaram os postos de trabalho, aumentaram a capacidade de produção e as cooperativas acompanhadas e visitadas conseguiram expandir os hectares produzidos. Os principais constrangimentos, como fizemos referência inicialmente, prende-se com o acesso da rede de energia pública a esses projetos, que a nível interno também está a ser uma ação conjunta com os governos provinciais para mitigar esta situação. Voltamos aqui a referir que também os produtores, sobretudo no setor da agricultura, encontram dificuldade, por isso que apresenta como grande constrangimento que é o custo de fertilizantes, não é? E fitossanitários. Na sua maioria também apresentou dificuldades com a falta da qualidade das sementes que adquirem para a produção. E uns fizeram referência da concorrência desleal da parte de empresas compradoras de produtos diversos, não é? E outros também afirmaram que há falta de priorização dos operadores de compra de produtos nacionais, sobretudo das grandes superfícies, em procurar a produção nacional para comercializar. Então continuam a sair a ter preferência para produtos importados e isto foi apresentado aqui como um dos constrangimentos desses produtores para motivá-los a aumentar a sua capacidade de produção. Na província da Huila, fizemos referência, foram feitas 2 visitas de forma isolada ao setor imobiliário, a 2 carpintarias, que também continuam a dar avanço à sua produção, conseguiram aumentar o número de postos de trabalho. A carpintaria da Mozart, parte do seu financiamento, maior esforço foi canalizado aqui na sua filial, na cidade capital de Luanda, e outra parte então é que está na província da Huila. Hoje estão com 70 trabalhadores, não é, a nível dessa carpintaria, e também foi visitado e acompanhado os esforços que está a ser feito a nível da carpintaria da empresa Emadel. Também conseguiu mostrar que realmente o valor que foi desembolsado está a valer a pena, conseguiram comprar equipamentos para aumentar a capacidade de produção e aumentaram também o número de funcionários. Em termos de impacto significativo destas visitas de estudo, ao acompanhamento que está a ser feito aos projetos, houve aqui um aumento, uma criação de novos postos de trabalho, que indica aqui uma ligeira redução da taxa de desemprego naquelas circunscrições. Sabemos que o aumento, ou seja, a procura é sempre maior que o número de ofertas de postos de trabalho oferecido por essas empresas, mas ainda assim, quando menos, melhor para quem está na atividade econômica. Outro aspecto que se pode referir aqui como um aspecto que impactou nas visitas de constatação foi o aumento da capacidade instalada por parte dos promotores. Muitas delas conseguiram expandir os campos onde estão a produzir e muitas delas conseguiram expandir a área de produção. Faço referência à indústria transformadora e estas indústrias imobiliárias que têm estado a comprar mais equipamentos para aumentar a sua produção.
Houve também a parte de algum incremento de volume de negócio de alguns promotores que foram beneficiados nessas linhas que já fizemos referência. Registrou-se também por parte de alguns produtores a celebração de contratos de compra futura para assegurarem a sua produção. São muitas as empresas que já foram fazer contratos com esses produtores para que assegurassem então a sua produção e terem o maior nível de escoamento da produção aquilo que têm feito atualmente. São essas linhas em gerais que queríamos passar, não é? Os principais projetos que foram visitados, dar nota que é um processo que continua. Esta é apenas a primeira fase, depois vem a segunda fase. Esta primeira fase contemplou praticamente apenas 3 empresas, daí termos apresentado apenas uma síntese e um número não significativo, porque são vários projetos das 18 províncias, mas aqui deu para fazer um balanço inicial daquilo que tem sido a constatação e o acompanhamento destes projetos já desembolsados. O trabalho vai continuar dentro de mais algum tempo para a segunda fase abranger mais províncias. Muito obrigado. Hermenegildo Manuel, da ANGOP. A primeira questão que formulo ao senhor diretor é qual é o peso destas visitas no orçamento do MEP? Ou seja, quanto é que se gastou com as visitas de constatação que foram feitas a estas 3 províncias? Elas são boas porque permitem sim medir o impacto, a evolução do projeto, mas eu gostaria de saber qual é o peso destas 3 visitas ao nível do orçamento do MEP. Uma outra questão que vai muito mais ligada, está muito ligada àquilo que foram as visitas, na primeira província apresenta-nos os dados das 5 empresas visitadas, mas não traz, não é, a grosso modo, o estado anterior das empresas, fala do estado atual e não diz qual foi a evolução. Por exemplo, se uma empresa conseguiu criar mais 50 postos de trabalho, quantos é que ela tinha, qual é o impacto do financiamento ou do valor desembolsado que esta empresa teve. E aqui eu gostaria que pudesse falar a grosso modo. Por exemplo, se traz-nos 5 empresas de cada província, ou das 2 primeiras províncias, quantas é que foram financiadas, qual foi o valor financiado e desembolsado do total, não é, de empresas que esta província terá beneficiado. Não sei se lhe faço perceber. Okay. E depois poder trazer-nos então aqui, por exemplo, esperavam-se criar X postos de emprego e foram criados Y. Porque se falamos de que se criou 50, por exemplo, quanto é que se esperava criar com o valor do financiamento? Em relação à componente da redistribuição das grandes superfícies comerciais, os agricultores, conversando com eles, apesar de a gente não ter integrado a delegação, o que a gente consegue obter é que as grandes superfícies comerciais, elas continuam com um problema que preferem vender produtos importados do que comprar os produtos de produção nacional. E a questão aqui é: a maçã, por exemplo, que tem num supermercado, numa superfície comercial nacional, é uma maçã importada. Mas nós temos aqui, e penso que a Willa deve ter alguma produção de maçã. Temos aqui a maçã destas províncias e não conseguimos encontrar nas superfícies comerciais que temos, por exemplo, na capital do país. E o tema é que a grande superfície comercial prefere que o agricultor lá da Willa ou de qualquer província traga o produto dele até a superfície comercial para depois ela comercializar, e se não vender vai devolver.
mas consegue-se, por exemplo, buscar a mesma maçã num país aqui vizinho, fica lá no supermercado. Então, o que é que se está a desenhar para poder mudar este quadro? Com estas visitas, conseguiram constatar, criar estratégias para que se possa mudar este quadro? Obrigado. Bom, eu inicio por esta última questão. Por isso é que, se repararem, o INAPEM tem estado a fazer um trabalho muito forte em termos de certificar aquela produção que é feita em Angola. E está a partir também com um trabalho de sensibilização para todas as superfícies comerciais a nível do nosso país, para que continuem a adquirir produtos feito em Angola, para darmos maior primazia e darmos maior impulso e maior motivação aos nossos produtores nacionais. E se assim for, então, bem recebido esta ideia, e como já está a ser feito parte das grandes superfícies comerciais, adquiriram o máximo dos produtos feitos em Angola, isso vai mitigar esta situação da preferência de se adquirir o produto que vem do exterior do país e fazer com que haja maior fomento e aumentar a maior capacidade de produção a nível desses produtores, porque sabe que imediatamente vai ter um local para onde escoar, vai ter a nível do país os produtos a serem consumidos. Então tem sido esta dinâmica que está a ser feita para então mitigar esta situação. Em relação aos projetos desembolsados, são vários, não é? A província, por dar exemplo, a província de Benguela foram aprovados 182 projetos e foram desembolsados 128. Nesta primeira etapa foram visitados, até o momento, cerca de 15 projetos. Conforme eu fiz referência, é um programa que vai dar sequência. Em relação aos orçamentos, que fez referência, quanto é que orçou, isso varia de província a província, porque os grupos são reduzidos, e quem poderia dar melhor essa indicação é a Secretaria-Geral, não é? Não podemos aqui apresentar dados taxativos de valores, não é? Mas é um esforço que está a valer a pena, não é? Como deve calcular, por média, os grupos estão aí com 8 a 9 pessoas, olhando os custos de hospedagem, alimentação por dia. Podemos ter uma ideia de quanto está a ser, então, orçado por cada província. Eu acho que são essas duas questões que fez. Em relação ao estado atual dos projetos, em relação a conforme estava antes, claro que muitas delas já eram operacionais antes de receberem o seu desembolso. Não vamos dizer que muitas delas eram empresas que já não faziam nada. Muitas delas já operavam. Umas aumentaram as suas linhas de produção. Faço referência, por exemplo, a Mozart e a Imadel. Compraram equipamentos, máquinas para cortes, polimento, para expandir a linha de produção. Mas elas já faziam. E isto fez com que saísse daquele número, por exemplo, na sua maioria aumentou 25% a 50% do número de postos de trabalho. 25% a 50% dos postos de trabalho que existe atualmente, não é? Aumentou umas 25%, outras 50% da capacidade de número de postos de trabalho que foram criando nesses projetos que foram já acompanhados e visitados. Muito bom dia. Fouen Macanja, Rádio Nacional. A minha questão consiste no seguinte: por quanto tempo é que durou esta visita de acompanhamento que se fez às empresas e para quando as empresas sediadas noutras províncias? Angola são 18 províncias e fala aqui em 3 ou 4 províncias que já foram visitadas. Para quando as outras? Esses dados que apresenta, encontrados nas empresas visitadas, é realmente o que se esperava com a implementação do Prodesi? Os resultados até agora são animadores ou existem ainda algumas preocupações
que merecem ser ultrapassadas. O Prodesi, ele como um programa criado pelo governo de Angola, até agora, desde a sua criação, está mesmo a valer a pena, está mesmo a servir, está a revitalizar a economia, está a servir para os objetivos pelo qual ele foi criado. Qual é exatamente a realidade que se pode ver, porque diz que estão a fazer visitas de constatação, pelo que se encontra na prática, o apoio à produção e diversificação das exportações está mesmo a ser um facto a olhar aqui para a realidade do nosso mercado? Muito obrigado. Bom, inicio por essa última questão. Se esses acompanhamento está a ser feito a alguns projetos, se o Prodesi, que é um programa que foi criado para apoiar a produção, não é? Diversificar as exportações e substituir as importações, está a ser um facto nesses projetos, se realmente é animador os resultados. Dizer que sim, se tivermos em conta a dimensão de cada um dos projetos, se tivermos em conta aquilo que foi projetado por cada um dos promotores e a capacidade de produção instalada que elas têm. Quando iniciou este programa, havia um certo número de produção de ovos. Após dar-se o fomento dessas linhas para a avicultura, a produção de ovo a nível de algumas províncias, sobretudo essas que estamos a visitar, aumentou. Vimos o exemplo concreto da Agripina e o projeto da Clagema, que aumentou a sua capacidade de produção. A Clagema hoje produz cerca de 512 mil ovos dia, Benguela. E ele diz que vai olhar, a meta é chegar até 60 mil ovos dia. Quer dizer que é um projeto que também vimos que, no mesmo momento da visita, vimos estar a expandir mais uma nave. Está com 14 funcionários agora. Com essa expansão dessa nave, ele diz que vai chegar a ter 25 trabalhadores. Quer dizer que Benguela já começa a consumir um pouco mais o ovo feito em Benguela. Assim como no Ambo, não é? Apesar que a Agripina é uma das principais produtoras do ovo no Ambo, mas já há aquela procura. Assim como na Huila. Então, nesse quesito da produção de ovos na avicultura, sim, já há muito mais consumo interno daquilo que é produzido em função da expansão dessas linhas que foram fomentadas para a avicultura, a produção de ovos. Aí podemos dizer que sim, conseguimos constatar uma redução da importação e a procura pelo ovo nacional. Os outros produtos, que é sobretudo também aqui as cooperativas que foram financiadas, vamos dizer que sim, porque elas conseguiram, se produziam em 1 hectare, com os cooperados a receberem cada um uma franja desse valor, constatou-se também alargaram os hectares que estão a produzir atualmente em relação àquilo que produziram antes de terem recebido esses desembolsos. Esperava-se que, é como tudo, nós esperamos mais, mas para isso também temos que perceber que, a nível da estrutura de custos, tem que reduzir algumas insuficiências que, por exemplo, eles alegam aqui que é o chegar da rede pública até aos principais centros de produção para facilitar então o aumento da capacidade de produção, porque muitas delas utilizam o gerador 24 sobre 24 horas. E isso também faz com que a sua estrutura de custos seja um pouco elevada. Mas, do grosso modo, vamos dizer que sim. Elas estão a cumprir, estão a fazer. Esperamos que a meta seja melhor quando as condições também de trabalho assim o oferecer. Agora, quanto à questão de para quando a visita, estamos a terminar esta fase. O grupo que está nestas 3 províncias está a trabalhar no balanço síntese destas primeiras visitas e tudo indica que ainda este mês o segundo grupo arranca para mais províncias. É um processo que está a ser de forma faseada em função dos custos que diz quanto é que está a custar o orçamento do MEP para estas províncias. Então, por isso é que está-se a fazer de forma faseada. Vai-se atingir as 18 províncias muito antes do final do ano.
Diretor, já fala da produção de ovo, eu gostaria obter a seguinte informação. Fala em concreto de uma ou de duas províncias. Poderia dizer-nos ao nível da província, ou se tiver dados, sei que em um outro departamento ministerial, produção de ovo. Não Falou, percebi? a produção de ovo. Sim. Falou em concreto de duas empresas. Mas eu gostaria de saber se, com o apoio, com o financiamento que se deu a estas províncias, se a produção aumentou de quanto para quanto. Se pudesse dar dados ao nível do país, eu agradeceria. E iria reforçar da seguinte forma. Com o aumento da produção, por que razão é que o preço do ovo continua a subir a cada dia que passa? Obrigado. Bom, se notou, eu fiz referência da estrutura de custos. No início do programa, a taxa da inflação no país era diferente deste. Isto é um processo. Inicialmente, o ovo havia um preço e os produtores, em função do déficit em termos da produção da matéria-prima interna, não é? Isto também está a fazer com que os custos da produção vão evoluindo. Daí que há esta dificuldade no equilíbrio em termos de preços. Mas ainda assim, volto aqui a referir que o consumo do ovo a nível interno continua a merecer a maior procura. Bom, muito obrigado então. Então, muito obrigado, colegas, por terem partilhado connosco esse vosso tempo de terça-feira. Vamos voltar a estar juntos na quinta-feira com o briefing do domínio de planeamento. Muito obrigado.